Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Masei. Parashá Masei encontra-se em Bemidbar, livro de Números, 33:1 até o 36:13. E a nossa Parashá começa com o seguinte passuca em hebraico: Ele Masei Bnei Israel asher yatz'u me'eretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe ve'Aharon. Estas são as jornadas ou as etapas dos filhos de Israel pelas quais eles saíram da terra do Egito com as suas hostes ou com os seus muitos sob as mãos de Moisés e de Aharon. Era dezembro de 1994. O voo entre Tel Aviv e Nova York começou normalmente com a decolagem pontual às 4:30 e a previsão de uma rápida parada para reabastecimento em Bruxelas, na Bélgica. E após o reabastecimento, que ocorreu às 9 horas, o comandante anunciou que uma série de problemas técnicos, mecânicos, haviam sido detectados e isso causaria então um atraso no voo. Mas até às 14 horas os problemas do avião ainda não tinham sido solucionados. E cerca de 500 passageiros cansados foram então levados de ônibus para um hotel local. Porém, desde a madrugada até o meio da tarde, a companhia aérea tinha apenas servido bebidas e salgadinhos. E embora a companhia aérea tivesse distribuído vale-refeição para ser utilizado no restaurante do hotel, isto não ajudava muito os passageiros, que precisavam, obviamente, como judeus, de comida kasher. As notícias desse atraso interminável chegaram até Antuérpia, onde ficava a maior comunidade judaica da Bélgica, situada a 45 quilômetros de Bruxelas. A comunidade judaica de Antuérpia rapidamente organizou uma impressionante variedade de refeições kasher e tudo foi entregue no hotel de Bruxelas, onde mais de 400 judeus, homens, mulheres e crianças, estavam famintos, ansiosamente perguntando-se quando eles conseguiriam então ter uma refeição kasher. O detalhe é que a quantidade de alimento enviada foi tão grande que alimentou os passageiros em um farto jantar, sobrou ainda para o café da manhã do dia seguinte e para o almoço durante o voo, após finalmente o avião ter então conseguido decolar com um atraso total de 27 horas. É isso que a Torá exige de nós, que nos preocupemos com o sofrimento e com as necessidades do próximo, a ponto de, mesmo sem que os necessitados peçam ajuda, estejamos lá para ajudar. Nessa semana, nós terminamos o quarto livro da Torá, chamado Bemidbar. E a Parashá dessa semana, Masei, nos ensina, entre outros assuntos, sobre a pena recebida por uma pessoa que matou não intencionalmente outro ser humano. Mas o que mais impressiona é perceber que, apesar da Torá ressaltar diversas vezes que a pessoa não teve nenhuma intenção de matar, mesmo assim ela é chamada de Rotzeach, assassino. Além disso, a Torá descreve que esta pessoa recebia uma pena extremamente dura. Ele tinha de abandonar sua família, seus amigos e até a cidade onde morava para se exilar em uma das cidades de refúgio, construídas justamente para abrigar assassinos que matavam sem intenção. Por quanto tempo durava este exílio? Ninguém sabia. A pessoa ficava ali naquela cidade de refúgio até a morte do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, isto é, era um exílio por tempo indeterminado. Poderia ser um mês, poderia ser um ano ou 40 anos. Porém, se a pessoa não teve nenhuma intenção de matar, foi tudo uma grande fatalidade, por que a Torá aplica uma pena tão severa? A mesma pergunta também podemos fazer sobre Yom Kippur. Durante o Vidui, a confissão dos pecados, pede-se perdão para Deus pelos pecados
que se fizeram diante do Criador, intencionalmente e também não intencionalmente. Nós entendemos a necessidade de pedir perdão por um pecado intencional, isso é óbvio. Mas por que pedir perdão por um ato não intencional? E se não foi intencional, por que mesmo assim é chamado de pecado? Além disso, refletindo um pouco sobre a punição daqueles que cometeram um assassinato não intencional, surge uma grande pergunta. Quando uma pessoa era enviada para a cidade de refúgio, seu maior desejo era poder sair de lá, muito obviamente. Mas isso só acontecia apenas após a morte do Kohen Gadol, como já falamos, do sumo sacerdote. Portanto, mesmo que de forma não intencional, todos os que estavam na cidade de refúgio desejavam a morte do Kohen Gadol. E quando rezavam para sair logo dali, estavam incluindo diretamente em suas rezas um pedido pela morte rápida do Kohen Gadol. Esta reza tinha tanta força que o Talmud conta que a mãe do Kohen Gadol levava comida e roupas para os moradores das cidades de refúgio para convencê-los a não rezar pela morte do seu filho. Mas por que o Kohen Gadol merecia isto? Ele estava sendo castigado por algum tipo de erro? Explica o Rav Meir Rubman um fundamento espiritual muito importante que nos ajuda a enxergar o acontecimento do cotidiano com outros olhos. Nos ensina Shlomo HaMelech, o rei Salomão, mesmo sem intenção, a alma não é boa. Mishlei 19:2. E o que esse verso, esse passuk, quer dizer? Que quando um ser humano comete um mau ato, mesmo sem intenção nenhuma, isto é um sinal que há algo de errado em sua alma. Pois os maus atos não intencionais são consequência da falta de cuidado e da falta de sensibilidade com a dor e com as perdas do próximo. Se a pessoa tivesse tido um pouco mais de cuidado e preocupação para com o próximo, certamente o acidente não intencional não teria ocorrido. Tudo aquilo que ocorre, tanto nos mundos espirituais, ou nas esferas, digamos, das quais nós não temos contato, quanto no mundo material, está sob controle total do Criador do Universo. Ou seja, tudo que ocorre no âmbito do nosso limite existencial e tudo que ocorre fora desse limite está sob controle do poder do Criador do Universo. Nada ocorre sem a sua permissão. Deus cumpre a sua vontade utilizando o nosso próprio livre-arbítrio. Ele utiliza pessoas com méritos como intermediários para mandar coisas boas aos outros e pessoas com problemas como intermediários para aplicar decretos ruins. Portanto, a pessoa que morreu já tinha um decreto espiritual de morte. Mas Deus utilizou o assassino que não se preocupava com o próximo como deveria, como um intermediário para aplicar essa pena de morte através de um assassinato não intencional. Portanto, alguém que faz mal ao outro de maneira não intencional precisa se questionar e refletir para procurar alguma falha em sua alma e tentar então corrigi-la. É por isso que pedimos perdão. E é por isso que se pede perdão também pelas transgressões não intencionais. É por essa razão que nós devemos pedir perdão também pelos pecados não intencionais. Pois se tivéssemos sido mais cuidadosos, se tivéssemos pensado mais nos outros, teríamos evitado então danos e sofrimentos. E Deus não nos teria utilizado como instrumento para causar coisas desagradáveis a outras pessoas. Explica ainda o Rav Rubman que isto vale para pessoas normais, isto é, de nível mediano. Mas para pessoas de nível mais elevado, com um potencial maior, a cobrança é muito mais rigorosa. Para eles, mesmo os atos não intencionais são considerados como intencionais. Mesmo se eles não fizeram nada errado, apenas deixaram de fazer algo que poderiam pelas pessoas,
como pedir que nada de mal lhes acontecesse, essas pessoas são cobradas por isso. E o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, era uma pessoa de nível muito elevado, com um ofício sagrado, com um contato especial com o Criador. Era diferente, então, de todo o povo. Se durante os anos em que ele exercia o sacerdócio, ocorressem, por exemplo, assassinatos não intencionais dentro do povo judeu, isto era um sinal de que ele não havia rezado pelo bem do povo, com a intenção e a força que poderia e deveria ter então feito. Por isso ele era castigado dessa maneira tão severa. O que aprendemos desse fundamento para nossas vidas cotidianas? O que será que podemos extrair disso? Muitas vezes nós causamos, sem nenhuma intenção, sofrimentos e danos aos outros. Tentamos justificar nossos erros com argumentos do tipo: não sabia, eu não escutei, não prestei atenção. Porém, isso, na verdade, não são justificativas para nossos erros. São, na verdade, grandes questionamentos. Por que não sabíamos? Por que não escutamos? Por que não prestamos atenção? Se realmente nos preocupássemos com o próximo como deveríamos, poderíamos então ter evitado o dano e o sofrimento causado. Recentemente, o motorista de um Porsche, dirigindo a uma velocidade de mais de 150 km por hora pelas ruas de uma cidade, atingiu um outro veículo em um cruzamento. A motorista do outro veículo, uma advogada de 28 anos, morreu na hora. Nas entrevistas, aquele motorista alegou que não era um criminoso, como vinha sendo tratado pela mídia, mas, segundo as leis da Torá, isso não é verdade. Alguém que dirige dessa maneira, alcoolizado e com velocidade irresponsável, é sim um criminoso. O crime praticado é chamado pela Torá de assassinato, e o autor é um assassino que menospreza o valor da vida alheia. A Torá nos ensina que a solução está no cumprimento rigoroso de uma importante mitzvah. Ame ao próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que nos esforçamos para evitar qualquer tipo de sofrimento ou dano a nós mesmos, assim temos que também igualmente nos esforçar no mesmo nível e com a mesma intensidade para evitar danos aos outros. A forma de nos preocuparmos mais com os outros é nos dedicando mais a hesed, atos de bondade, pensando mais no próximo e menos em nós mesmos, investindo tempo para encontrar formas de ajudar a quem necessita. Fazendo hesed de maneira correta, de maneira constante, bondade, vamos desenvolvendo então uma sensibilidade cada vez maior, percebendo o que as pessoas realmente precisam, do que elas carecem. Podem ser bens materiais, mas muitas vezes pode ser apenas um abraço, um sorriso, um momento de atenção. Assim ajudamos aos outros e a nós mesmos, pois Deus nos utilizará apenas como instrumento para levar o bem às pessoas, diminuindo o nosso sofrimento e também o dos outros. E no bairro pobre de uma cidade muito distante, morava uma garotinha muito bonita, e ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado com ela e por isso a criança quase sempre ia suja para as aulas, com roupas muito velhas e maltratadas. Seu professor ficou penalizado com a situação da menina e pensava como era possível que uma menina tão bonita pudesse vir à escola tão mal arrumada. Separou então algum dinheiro do seu salário e resolveu comprar para ela um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul. Quando a mãe a viu, decidiu que, usando uma roupa tão bonita, ela não podia ir tão suja para a escola. Passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos e cortar suas unhas. Quando terminou a semana, o pai se perguntou se não era uma vergonha que aquela menina tão bonita e bem arrumada morasse em um lugar caindo aos pedaços. Decidiu então ajeitar a casa e nas horas vagas ele pintava as paredes, consertava a cerca e então acabou plantando até um jardim. Em pouco tempo a casa se destacava na pequena vila com flores que enchiam o jardim.
Os vizinhos, envergonhados por seus barracos serem tão feios comparados com aquela linda casa, resolveram também arrumar jeito para melhorar as suas moradias. Plantaram flores, usavam tinta e muita criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um político que acompanhava os esforços daquelas pessoas pensou que eles mereciam um auxílio das autoridades. Foi ao prefeito expor suas ideias e saiu de lá com uma autorização para diversos melhoramentos naquele bairro. A rua de barro e lama foi substituída por um asfalto, calçadas de pedra, etc. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. E tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar casas, canalizar esgotos, plantar jardins, arrumar ruas. De forma alguma, ele fez o que podia, ele fez a sua parte. Será que cada um de nós está fazendo a sua parte? É difícil limpar toda a rua, mas é fácil varrer a nossa calçada. É difícil reconstruir o mundo, mas é possível dar um vestido azul. Faça então a sua parte. Somos constantemente bombardeados por notícias de crimes hediondos, assaltos, delinquências e roubos. Parece que ninguém mais tem medo da polícia. Afinal, estamos em um mundo de impunidade e o incomum é o cumprimento da justiça. E mesmo nos casos onde o criminoso é condenado e cumpre a sua pena na prisão, será que ele sai de lá uma pessoa melhor? Será que ele sai dali menos perigoso para a sociedade? A experiência mostra que não. Pessoas presas por pequenos delitos saem das prisões como criminosos perigosos. As penitenciárias são atualmente verdadeiras escolas do crime. Deixar impune não é o correto, mas o sistema presidiário também não funciona. Então, o que fazer? A resposta está na paraxá dessa semana, Masei. Deus ensina a Moisés, que o povo judeu deveria construir, quando conquistassem a terra de Israel, 6 cidades de refúgio. E o que eram exatamente essas cidades e para que serviam? Quando alguém matava acidentalmente uma pessoa, ela deveria ir para um desses 6 lugares, para essas 6 cidades de refúgio, e deveria permanecer lá até a morte do Kohen Gadol. E essas cidades não eram muradas, não tinham grades, não tinham arame farpado, nem policiais armados na porta, nada. O que impossibilitava os assassinos de saírem antes do tempo. A Torá dava permissão para os parentes do falecido fazerem justiça com as próprias mãos, isto é, eles tinham permissão de matar o assassino. O único lugar onde o assassino estava protegido, ou estaria protegido, era dentro dessas cidades de refúgio, pois lá os parentes do falecido eram proibidos de fazer qualquer tipo de mal a ele. Com isso, os assassinos não pensavam em sair antes do tempo, mesmo sem policiais na rua, muros ou grades. Mas o que há de tão especial nessas cidades de refúgio? Qual era a grande novidade? Afinal, elas eram como prisões, já que o assassino ficava impossibilitado de sair? O homem é um ser social, altamente influenciado pelo ambiente em que vive. Por isso, quando a pessoa é mandada para um presídio, ela passa a conviver diariamente com pessoas de má índole, com bandidos perigosos, com pessoas que não dão o mínimo valor para a vida humana. Mesmo que seja um processo lento e silencioso, toda essa influência vai entrando no coração da pessoa, e alguém que foi preso por roubar, por exemplo, uma coisa pequena, pode sair da cadeia como um potencial assassino. Somos moldados pela sociedade na qual escolhemos viver, e mesmo sem perceber, acabamos absorvendo conceitos e valores dessa sociedade. E quem vivia nas cidades de refúgio, junto com assassinos refugiados? Pessoas da tribo de Levi. Todas as tribos receberam uma porção na terra de Israel. E a única exceção, como todos sabemos,
foi exatamente a tribo de Levi, que havia sido escolhida para fazer o serviço divino, Avodat Hashem, e por isso não praticava nenhuma outra atividade. Quando Deus fez a divisão de Israel, não deu nenhuma terra para os Leviim, deu apenas algumas cidades onde eles pudessem morar, e entre elas as 6 cidades de refúgio. Mas que tipo de pessoas eram os Leviim, os levitas? Desde o exílio no Egito, a tribo de Levi se ocupava muito do estudo da Torá, com a prática das leis e com o comprometimento em alcançar o autoaperfeiçoamento. E trabalhavam constantemente para anular suas características negativas e chegar ao máximo potencial. E este comprometimento se refletia de forma positiva em cada ato que eles faziam no cotidiano. Por isso, quando um assassino passava algum tempo na cidade de refúgio, ele recebia toda essa influência positiva e saía de lá uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, uma pessoa que dava mais valor à vida. Isso nos ensina esta companhia dos levitas em relação a essas pessoas que cometiam crimes sem querer, nos ensina que temos 2 grandes responsabilidades na vida. Uma é a responsabilidade de escolher o ambiente que queremos para nós, onde queremos viver. E para os nossos filhos, lembrando que somos constantemente influenciados, mesmo que de maneira inconsciente. E a outra é a responsabilidade que cada um de nós tem sobre o mundo todo. Muitas vezes pensamos que somos pequenos, que nossos atos não mudam muita coisa, mas isso não é verdade. Cada ato que fazemos influencia outras pessoas, criando uma corrente que nunca sabemos onde pode chegar. Maus atos ajudam a destruir o mundo, e bons atos certamente ajudam a construir um mundo melhor. Por isso, ao invés de passar o dia apontando o que o mundo tem de errado, que possamos pelo menos fazer a nossa parte. A Parashá dessa semana descreve dezenas de viagens que o povo judeu fez durante 40 anos em que permaneceu no deserto. Outro assunto trazido pela Parashá é a punição do assassino não intencional. Neste caso, nós sabemos que ele deveria ir para o Ir Miklat, que é a cidade de refúgio. E essa ideia, então, nos traz essa compreensão de cidade de refúgio, nos ensina a provisão da Torá relacionada à justiça. As pessoas, como sabemos, os parentes tinham a chance de executar, de fazer a justiça. Porém, como era um crime não intencional, as pessoas passavam algum tempo, até a morte do Kohen Gadol, para que pudesse então retornar ao convívio social. E a influência benéfica dos levitas, então, ajudava essas pessoas para que elas pudessem voltar, então, de forma bastante recuperada para o convívio social. Assim terminamos o comentário da Parashá dessa semana. Espero que tenha sido de proveito para todos. Agradeço a todos por terem assistido e até a próxima, Emir Tzir Hashem.